quando a gente fala de composição da Bíblia, a gente precisa ter um pouquinho de noção da história antiga, da realidade da antiguidade. E uma das primeiras coisas que nós precisamos ter em mente é que antes do século 8, antes da Era Comum, né? 800 antes de Cristo, 800 antes da Era Comum, antes disso, você não vai ter textos literários em hebraico. Você não vai ter produção de literatura em hebraico. Então, os textos os textos mais antigos da Bíblia são cópias de trechos que não passam de 800 antes de Cristo ou 800 antes da Era Comum. Eu uso antes da Era Comum porque é recomendado pela Associação de Antropologia, tá? Então a gente para não se fixar no ponto somente cristão, antes de Cristo. Mas a designação se refere à mesma época, tá? A contagem. A grande questão é a seguinte: se nós temos em mente que os textos mais antigos são cópias, por que eu estou falando cópias? Porque não existem textos originais da Bíblia, de nenhum trecho da Bíblia. Então, tudo que você tem na sua casa são traduções de cópias. Traduções de cópias, de cópias, de cópias. Porque não existem textos originais, nem do Antigo, nem do Novo Testamento. Não existem. É começo de história. Outra questão importante é essa que eu falei para vocês, que antes de 800, antes da Era Comum, antes do 8º século antes da Era Comum, você não tem produção literária. Você tem que analisar a história da escrita do hebraico antigo e de como começou-se a escrever crônicas, narrativas, poesia e questões relacionadas. A partir dessas elaborações, a partir do 8º século antes da Era Comum, você ainda tem que levar em consideração que as pessoas não eram alfabetizadas, na sua maioria, inclusive reis. Muitos reis dependiam dos escribas para ler, escrever, entender, interpretar textos. Muitas vezes nem os reis, nem os líderes. A questão de monarquia ainda é complicada. Então, nós temos que compreender que não é possível enfiar na história dados que não se encaixam nesses contextos da antiguidade. Tá? Então, outra questão importante é que, se você adquire meu curso de Bíblia Hebraica, Formação em Conteúdo, você vai ter um panorama histórico. Nós vamos falar sobre isso e você vai receber material para verificar essas informações, tá? E da questão da escrita. Tem um ótimo livro, inclusive, que eu coloquei aqui na referência, como a Bíblia se tornou um livro, e assim nós vamos perceber que, sem entender que as pessoas não tinham acesso a textos escritos, que esses textos eram reservados a uma elite dominante, a um grupo específico de poder, que queria descrever a realidade como eles queriam que as pessoas acreditassem. Então, eles não estão falando em nome de todos, eles estão falando em nome deles mesmos, e nem é de uma divindade. Eles estão usando uma divindade para legitimar a sua verdade, a sua versão da história.